Fala, torcedor vascaíno. O Vasco tem interesse no meio-campista Oscar. E agora tá certo, finalmente o Praxedes está fora do Vasco, tá confirmado. E John Textor tá interessado em uma joia do Vasco. E o Vasco tem uma semana livre para treinos depois de uma maratona de jogos do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. É claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. E nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Oscar, cara. É um jogador, um meio-campista que tá na China, que tem ótimos números, inclusive. É um jogador que decidiu largar a Europa para jogar na China, isso todo mundo sabe, né? É um jogador que já teve passagem pelo Chelsea, jogou muito bem no Chelsea, inclusive. E naquela época, a China era como se fosse uma Arábia da vida hoje em dia. A China investia muito dinheiro em jogadores, tanto que o Hulk ficou muito tempo lá. E o Oscar decidiu ir para lá também. Então, cara, é um baita de jogador. Que inclusive não tem só o Vasco interessado no jogador, tem o Cruzeiro e o Flamengo. Então, cara, a informação é do NT Vascaínos, na torcida vascaína. Aí tem a informação seguinte, é que o Vasco tem interesse na contratação do meia Oscar, do Xangai Port da China. Vale dizer que não é uma situação fácil, já que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola. Além dos gigantes da colina, o Cruzeiro e o Flamengo também querem um atleta. Então, cara, na informação já diz que o Cruzeiro e o Flamengo estão interessados no atleta também. Eu já tinha visto algum boatos de o Flamengo estar interessado no Oscar. Isso não é de hoje. E, cara, o Flamengo e o Cruzeiro tem mais dinheiro do que o Vasco hoje em dia. O Cruzeiro acabou de ser comprado por um torcedor fanático e está investindo muito dinheiro no clube. E o Flamengo, sem dúvida nenhuma, pela sua ótima gestão do Bandeira de Melo, tem dinheiro também. Então, cara, são duas equipes que, se entrar para concorrer com o Vasco pela contratação do Oscar, com certeza vai conseguir. E o Vasco vai ficar de lado porque o Vasco não tá com tanto dinheiro no momento. Infelizmente, a gente acabou decidindo em escolher uma SAF incompetente que acabou saindo e deixou o Vasco na crise. Então, cara, o Pedrinho está arrumando seu jeito ali para pagar suas coisas e a gente tem que sustentar com isso. E, cara, eu vou dar minha opinião. A gente tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Então a gente tem que analisar isso para ver se o Oscar tem vaga dentro do Vasco realmente. E querendo ou não, é um jogador que recebe muito bem na China, é um jogador muito bem pago. E cara, a gente no nosso elenco, se a gente for analisar, a gente tem o Payet e o Coutinho, que recebe mais de R$ 1 milhão por mês. Então não é pouco dinheiro. O Oscar vindo pro Vasco, ele vai receber sim mais que R$ 1 milhão. Isso não é dúvida para ninguém. Cara, é um jogador muito cobiçado na China, que tá jogando muita bola, só que ele quer sair de lá. Ele já fez o dinheiro dele, a China tem muito dinheiro também. Ele já fez o dinheiro dele, agora quer jogar no Brasil. E, cara, tem diversos clubes interessados, Cruzeiro, Vasco, Flamengo. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai acontecer algumas notícias por aí. Mas a informação muito importante que é essa, do Oscar, que o Vasco tem interesse na contratação do Oscar. E aí, cara, a gente tem que pensar na questão de idade do clube, dos jogadores, porque a gente já contratou o Souza, que tem bastante idade, acima de 35 anos. A gente contratou o Felipe Coutinho, que acabou de fazer 32. A gente tem o Payet, que tem 37 anos. Então são 3 jogadores, tem o Verratti, 35. Então são jogadores que têm, querendo ou não, uma idade avançada. E a gente tem que analisar isso, a gente tem que ver se o Oscar vindo pro Vasco, recebendo mais de R$ 1 milhão, porque com certeza ele vai vir pro Vasco, recebendo mais de R$ 1 milhão, a gente tem que analisar para ver se realmente dá pro Oscar vir pro Vasco realmente. Tá bom? Então é uma informação muito importante. E agora vamos falar sobre o Praxedes. Ele mesmo. Vocês estão felizes ou estão tristes? Comenta aí nos comentários pela saída do Praxedes. A informação do GE Vasco é que o Atlético Paranaense encaminhou a contratação do meio-campista Bruno Praxedes. Essa informação foi de ontem e ali o atleta está aguardado em Curitiba nas próximas horas. Então, como a informação foi de ontem, o Praxedes já está em Curitiba, já fez os exames, já deu tudo certo e, cara, ele vai assinar com o Atlético Paranaense, se é que não assinou ainda. Então, é quase certo isso. É quase certo do Praxedes estar no Atlético Paranaense. 99% de chance de acertar com o Atlético Paranaense. Só se deu alguma coisa errada nos exames médicos dele e tudo mais. Tá bom? Então, cara, é um jogador que, como eu falei várias vezes, é um jogador que foi importante ano passado pro Vasco. Tanto que o Vasco, no último jogo contra o Bragantino, que é o detentor dos direitos do Praxedes, o Vasco pagou R$ 1 milhão pra jogar contra o Bragantino com o Praxedes em campo, porque o Praxedes era titular naquela época. E era muito importante nas mãos do Ramon Dia. E aí, cara,
esse ano ele começou a jogar muito mal. E não conseguiu desempenhar essa bom futebol no Campeonato Carioca. No Brasileiro também não mostrou nem nada. Ele jogou alguns últimos jogos agora, até bem. Ele jogou bem contra o Atlético Goianiense no jogo de ida. Jogo de ida não, perdão. No jogo pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco ganhou de 1-0. Ele jogou bem também contra o Corinthians no São Januário. Achei 2 jogos ok do Praxedes, em que ele foi participativo, não teve preguiça de correr, que realmente ele tem essa preguiça de correr. E, cara, querendo ou não, é um jogador que não vai fazer falta, que deve receber um salário acima dos 200, 300 mil reais ali no Vasco. E aí ele indo para o Atlético Paranaense, o Vasco já consegue aliviar um pouco ali. E o Vasco também tá recheado de volante. A gente tem que dar uma aliviada nessa folha salarial de volante. Precisa contratar ponta, a gente tem muito volante. Se eu contar aqui, tem mais de 5 volantes, ó. Galdames, que não serve mais. Zé Gabriel, que não serve mais. A gente tem o Esforça, tem o Souza, que a gente contratou nessa janela agora. A gente tem o Praxedes, que tava, e aí saiu agora. A gente tem o JP da base também. Então, cara, tem muitos jogadores ali como volante. E a gente não precisa tanto desses volantes. Tem o Hugo Moura, tem o Matheus Carvalho. Cara, contando aí, tem uns 7, 8 volantes no time do Vasco. O time do Vasco tá recheado de jogador. E, cara, a gente precisa de jogador. O elenco recheado de jogador que vai ajudar o Vasco. Se é pra contar só número de jogadores, não precisa. É melhor contratar um jogador bom do que contratar 3 ruins. Essa é a minha opinião, tá bom? E o Praxedes indo pro Atlético Paranaense alivia um pouco a folha salarial do Vasco, querendo ou não, ele não deve ganhar muito no Vasco. Tem uma informação importante pro torcedor vascaíno, a saída do Praxedes. Eu acho que todo torcedor vascaíno vai estar feliz com a saída dele. Espero eu, né, pelo menos, porque eu tô muito feliz com a saída dele. Pra mim é um jogador que não tava ajudando absolutamente nada dentro de campo, tá bom? E aí, cara, a informação que surgiu é sobre o menino Ryan. É uma joia do Vasco que surgiu na base, que fez ótimos jogos, que tinha somente 16 anos e fazia muito gol. Você vê o físico do Ryan, cara, ele tem 18 anos agora. Então, o físico dele é muito bom. Ele é muito alto, ele é bem forte para um moleque de 18 anos. E, cara, a informação é a seguinte, é que a informação do Joel Silva, do Atenção Vascaínos, é que a Eagle Football Holdings, a empresa do norte-americano John Textor, dono do Botafogo, abriu negociação com o Vasco para contratar o jovem Ryan Vitor, de 18 anos, como eu falei agora. A proposta é cerca de 10 milhões de euros, o que envolveria cerca de 60 jogos no Newton Santos. 10 milhões de euros seria 60 milhões de reais, vamos se dizer. E aí, essa proposta, 60 milhões de reais, aí a gente não ia saber como que é as formas de pagamento, se vai parcelar e tudo mais. Isso aí a gente vai conseguir com o tempo, essas informações. Só que envolve 60 jogos no Newton Santos. E o porquê isso é importante? Porque o ano que vem o Vasco vai precisar jogar no Newton Santos, no Maracanã, seja onde for. Porque o São Januário vai estar de reforma. Então a gente precisa de um local para jogar. E aí a gente jogando 60 jogos no Newton Santos ia ajudar muito. E aí tá ali, mais a resolução da dívida do Vasco SAF com a Matix Capital, de Thiago Arruda, Céu do Botafogo. Pra quem não sabe, o Vasco tem uma dívida com esse Céu do Botafogo, que virou hoje em dia, o Thiago Arruda, dessa empresa aí, Matrix Capital. É uma empresa em que, quando o Vasco foi virar SAF, essa empresa ajudou o Vasco a virar SAF, e aí o Vasco acabou devendo essa empresa até hoje. E aí o cara virou Céu do Botafogo, e aí, cara, a negociação é muito boa, é bastante complexa, só que se você pegar, é uma negociação muito boa, porque envolve 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, garantia pelo menos até o final do ano a folha salarial paga do Vasco, tanto de jogador e funcionário, e envolveria 60 jogos no Newton Santos. O Vasco manda 19 jogos como mandante do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar jogando uma Sul-Americana também, então coloca alguns jogos aí a mais. Então, cara, vamos colocar que a gente vai jogar Campeonato Carioca, Brasileiro, Sul-Americana. Vai dar entre 40 e 50 jogos, vamos se dizer. Cara, seria muito bom. É uma negociação que seria muito boa. E se você pegar, se o Vasco tiver toda a renda do jogo, a renda vai somente pro Vasco. O Vasco não vai ter custo nenhum no Newton Santos. É óbvio, os bares do estádio não vai estar envolvido, vai pra empresa, pro John Textor ali, pro Botafogo. Só que a renda do estádio, se o Vasco colocar, vamos dizer, lotar, colocar 40 mil no Newton Santos e dar uma renda de 2 milhões é pro Vasco. O Vasco não vai ter despesa no Newton Santos. Então, cara, é muito importante. Porque vamos dizer que o Vasco coloca 40 mil pessoas
todo jogo o Vasco tem uma renda de 1 milhão, vamos dizer no mínimo ali. Nesses 60 jogos são 60 milhões de reais. Então, cara, é uma negociação bem complexa para entender, só que é uma negociação muito boa. Então, o staff do atleta ainda quer entender o projeto que o grupo tem para o jogador. Então, é uma informação importante aí para o torcedor. Não tá nada certo ainda. É uma proposta que eu aceitaria, se for nesse quesito que eu tô falando para vocês. Então, é muito importante, tá bom? E aí, cara, seguindo falando do Ryan, o Sport de Portugal também, da empresa Blue Co, dono do Chelsea, da Inglaterra, e a Eagle Futebol do John Textor demonstrar interesse no Ryan. Então tem a empresa do John Textor, que provavelmente o Ryan vá pro Crystal Palace, que é o dono do John Textor, que é o dono do Crystal Palace é o John Textor, ou vá pro Lyon da França. Ele não vai jogar no Botafogo, tá bom? Os valores, e aí tem um outro negócio no contrato ali que eu tava lendo uma matéria, é que ele fazendo sua carreira na Europa, se der certo ou se não der certo, ele vindo pro Brasil, a prioridade dele vai ser o Vasco. Ele não vai poder jogar no Botafogo. Então, cara, é uma negociação muito importante e muito boa. E tá ali, os valores giram entre 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Foi o que eu falei pra vocês. Informação do Pedrosa, tá bom? Então, informação importantíssima pro torcedor vascaíno, que envolve muito dinheiro, e que o Vasco precisa de dinheiro hoje em dia. E aí, cara, seguindo, a gente vai falar sobre a informação do GE Vasco, que o Vasco terá uma semana para se preparar para o confronto contra o Criciúma. A equipe terá uma semana livre de treinos depois de uma maratona de jogos fora e de partidas a cada 3 dias. O Vasco jogou diversos jogos agora, dentro de casa, fora de casa, jogos terça, quarta, sábado. Então, cara, foi uma semana muito tensa pro Vasco em questão de físico. Porque, querendo ou não, nenhum jogador aguenta jogar toda hora. E o objetivo do Cruz Montino é recuperar fisicamente os atletas que estão desgastados, para evitar novas lesões para a sequência da temporada. Então, cara, informação importante, que o Vasco vai ter essa semana livre agora para treinar, para recuperar os jogadores que realmente estão desgastados. A gente vai ter jogo só agora, só dia 18 contra o Criciúma, no Humberto Rio, senão vai ser no Rio de Janeiro. Então, cara, informação importante pro torcedor vascaíno, que tá com a esperança nesse time, nesse elenco do Vasco, que a gente consiga uma vaga na Libertadores, uma pré-Libertadores ali talvez, uma Sul-Americana no mínimo. Então vamos esperar, cara. Dá pra gente ganhar lá no Humberto Rios do Criciúma, apesar de ser um jogo muito difícil jogar lá, mas dá pra gente ganhar, tá bom? Cara, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal que me ajuda muito, ajuda pra caramba mesmo o desempenho do canal, tudo, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto.